Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Meio e vamos para mais um vídeo do canal. Agora vamos falar do vídeo do Paulistão de 95, né? O campeonato, né, já estamos na metade dos anos 90, né? E daqui a pouco a gente chega nos anos 2000, depois dos anos 2010, né? E até 2023, 2024 e aí acaba, né? Podemos dizer que estamos na metade do percurso, né? Dessa série de campeonatos estaduais, né? Paulista e Carioca, enfim. E às vezes nesse meio tempo acontece de vir um estadual alternativo aí, né? Mas enfim. Agora vamos falar do Paulista de 95, né? E vamos falar do regulamento, né? Os 16 times jogavam entre si, né? Em turno e retorno. E ao final de 30 rodadas, os 7 melhores colocados avançam para fazer os 2 quadrangulares, se juntando ao vencedor da A2 do mesmo ano, ou seja, o campeão da A2, né? Do grupo lá da A2 também, né, entra na fase final do Paulista. Aí os 3 últimos ao final de 30 rodadas são rebaixados. Na segunda fase, né, 2 quadrangulares com jogos ida e volta, e o campeão de cada grupo faz a final do campeonato, também ida e volta. É um regulamento simples, né? E o campeão daquele estadual foi o Corinthians, né? O Corinthians, depois de 7 anos, voltou a conquistar o campeonato estadual, né? E nesse período a fiel torcida teve que ver os rivais São Paulo e Palmeiras empilhar títulos, né? E a fiel tendo que ficar vendo navios, né? O Corinthians, né, nesse período até ganhou o Brasileiro de 90, a Supercopa de 91, mas parou por aí, né? E aí daí em diante só deu São Paulo, só deu Palmeiras, né? Todo tipo de campeonato eram os dois que estavam envolvidos, eram eles que ganhavam, né? Principalmente o Palmeiras depois, né? Que veio a Parmalat, aí o Palmeiras virou aquele timaço e tal, né? E o Corinthians ficou, né? Ficou chupando o dedo, né? Só que aí mudou, isso muda em 95, né? O Corinthians monta um time forte, um time competitivo, né? E chegou ao 21º título em cima do maior rival, né? Sim. Mas para chegar lá, o Corinthians teve que mostrar força, né? Na primeira fase, o Corinthians fez uma campanha só razoável, né? Tipo, oscilou muito ali e tal, e terminou em sexto na classificação, né? Vale lembrar que nesse período o Corinthians estava focado na Copa do Brasil, né? E ainda por cima ganhou a Copa do Brasil, né? Aliás, a gente já falou, né, dessa Copa do Brasil, né? Se vocês procurarem aí os vídeos no YouTube aqui nesse canal, vocês vão ver, né? E talvez isso explique a campanha razoável, né, na primeira fase, né? De o time poupar jogador e tal, né? Vendo que já estava tranquilo no Paulista e o foco foi na Copa do Brasil, né? O que tenha feito com que o time tenha decaído um pouco, né? E ficado só em sexto. Aí na fase final, né? Que foi em julho, né? O Corinthians jogou um quadrangular que era um grupo difícil, né? Tinha a Portuguesa, que era um time forte na época. Tinha o Santos, né? O Santos de Giovani, né? E o União São João de Araras, né? Ó, o União se destacando aí nessa época. E sem dificuldades o Corinthians venceu 5 dos 6 jogos que fez e foi para as finais contra o Palmeiras, né? Quer dizer, o Corinthians fez bons jogos contra a Portuguesa, contra o Santos, né? Contra o União nem precisa falar, né? E o Corinthians chegou nas finais, né? E tendo a vantagem de poder jogar por 2 resultados iguais para ter melhor campanha, né? Ou seja, podia empatar os 2 jogos e mais os 30 da prorrogação do segundo jogo. E as finais, né, entre os 2 rivais, né, o derby, né, foi peculiar, porque as finais foram no interior de São Paulo, né, já que o Morumbi estava interditado, né, estava passando por reformas ali, acho que na arquibancada, se não me engano, né, no gramado, e o Pacaembu também estava passando por reformas ali no tobogã, né, o ex-tobogã, né. A Federação Paulista, né, tipo, querendo prestigiar o interior, né, resolveu colocar Ribeirão Preto como a sede das 2 finais, né, e o estádio do Botafogo de Ribeirão, né? O Santa Cruz foi o escolhido, né? Nas 2 finais. No primeiro jogo, né? Empate 1-1. O Corinthians saiu na frente, né? Só que o Palmeiras empatou no último lance ali, né? E a finalíssima ficou em aberto, né? No jogo de volta tudo podia acontecer. Aí uma semana depois, né? Novamente no Santa Cruz, né? Agora com o mando do Corinthians. Foi um jogo épico, né? Pra fiel lavar a alma, né? O jogo foi equilibrado e tal, né? Até que o Palmeiras no segundo tempo foi pra cima e aí saiu na frente com o Nilson, né? Só que aí, minutos depois, o Corinthians empatou de falta com o Marcelinho Carioca, né? Uma cobrança perfeita ali de falta, ali, passou por baixo da barreira ali, encobriu o Veloso, né? E fez o gol. E aí o jogo ficou equilibrado e tal, né? E o tempo normal terminou empatado. E aí veio a prorrogação e o Corinthians pôde empatar, né? Pra ser campeão. Aí o jogo foi tenso e tal, né? O Palmeiras se lançou todo o ataque, né? Já que o Palmeiras tinha que ganhar.
E aí, quase perto do fim do jogo, né? Num contra-ataque ali, o Elivelton chuta de fora da área, marcando um golaço. E o Corinthians faz 1 a 0 na prorrogação, né? 2 a 1 no total, né? Totalizando, né, uma virada corintiana, né? De 2 a 1. E assim, né? Na base da raça, né? E na base também do contra-ataque ali, né? Já que o rival se lançou toda à frente, né? O Corinthians, após 7 anos, era campeão paulista, né? E impediu um tricampeonato seguido do Palmeiras, né? O time poderoso da Parmalat, né? Que era atual bicampeão, né? E um título para lavar a alma do corintiano, né? Que estava sofrendo também com o Palmeiras, né? Nos últimos 3 anos, né? Porque em 93, 94, né? O Palmeiras ganhou 5 campeonatos e dos 5, 3 foram em cima do Corinthians. Quer dizer, esse título paulista de 95 para a Fiel foi para lavar a alma, né? Depois de apanhar tanto para o rival, né? Enfim, agora vamos falar do time base do campeão, né? Que era Ronaldo no gol, a defesa era André Santos, né? Durante o campeonato, o Vitor, né? Aquele lateral lá que começou no São Paulo e tal, né? Às vezes jogava, né? Seguindo a zaga era Célio Silva, Henrique e Silvinho, né? No meio campo tinha Bernardo, Zé Elias, Marcelinho, né? O Marcelinho Carioca e o Souza. E o ataque era Marques e Viola, né? E o técnico do Corinthians era o Eduardo Amorim, né? Que era auxiliar, né? Técnico, e aí virou técnico e foi muito bem, né? No Corinthians, né? Enfim, agora vocês vão ver os gols daquela final, né? Da vitória corintiana, né? Por 2 a 1, né? E a gente já volta para falar do resto do campeonato. Rivaldo puxou para a perna direita, insistiu na esquerda, que é boa. Atrás Roberto Carlos. Ronaldo grita lá no gol. Rivaldo tocou para o Nilson, a chance, bateu. É do Palmeiras. Não tem discussão. Aí Marcelinho para a cobrança, pé direito do Capricho. Viola deixou atrás para o Tupanzinho. Rolou de lado, Elivelton bateu. É gol de campeão. É do Corinthians. Para terminar o jogo, repare. Ele vai pedir a bola. Flávio Conceição bate. Ele continua correndo atrás da bola. Ergueu, acabou. Corinthians! Campeão paulista de 1995. Depois de 2 grandes jogos. 90 minutos. Bom, gente, a gente falou aí das finais, né, do Corinthians campeão, agora vamos falar dos grandes, né, começando pelo Palmeiras, né, o Palmeiras chegou em 95 perdendo peças importantes do time quase multicampeão de 93, 94, o Palmeiras perdeu o Evair, né, pro futebol japonês, César Sampaio, né, acho que foi pra Europa, se não me engano, e o Edmundo, né, que meses depois saiu também, né, foi pro Flamengo, e o Palmeiras teve que se remodelar, né. A diretoria até trouxe nomes interessantes ali, como Paulo Isidoro, né? Alex Alves. Não, Paulo Isidoro já estava, se não me engano. Mas acho que trouxe o Alex Alves, né? Do Vitória. Trouxe o Miller, né? Que estava no São Paulo, né? Ele tinha saído, aí voltou. Não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Trouxe o Cafu, né? Esse sim eu tenho que falar, né? O Cafu tinha saído do São Paulo para jogar no Zaragoza, né? Se não me engano, da Espanha. Só que aí ele fez aquele esquema doido, né, de ir para um time, né, da Parmalat, e aí de lá, né, foi tipo uma ponte, e de lá ele foi pro Palmeiras, né, o Cafu, né, o que, tipo, gerou revolta no São Paulinismo na época, né. O Cafu, tipo, saiu do São Paulo, foi para um time e tal, e aí o Palmeiras já sabia disso, né, aí foi lá, só assinou um contrato com ele, e aí ele veio pro Palmeiras, né.
Na época foi, né, polêmico, né? Os São Paulinos ficaram revoltados, tal, né? Mas enfim, só que o Cafu é muito querido, né? No São Paulo, no próprio Palmeiras, enfim, né? Apesar da revolta, o Cafu é ídolo, né? Nos dois clubes. E além do Cafu, o Palmeiras trouxe o Rivaldo, né? É, na verdade, trouxe o Rivaldo no ano passado, né? Em 94, né? E o Rivaldo, né? Era o melhor jogador do time, né? Após essas saídas que eu falei, né? Do César Sampaio, Bahia, Edmundo, enfim. O Palmeiras não empolgou na primeira fase, né? Só que se classificou sem sustos. E o Palmeiras, lembrando que estava priorizando, né? Libertadores e Copa do Brasil, né? Na fase final, o Palmeiras enfrentou o seu grupo com São Paulo, Guarani e Mojimirim, né? Foi um grupo equilibrado ali, né? Palmeiras e Mojimirim, sim, o Mojimirim estava brigando ali. Na última rodada, o Palmeiras venceu o Mogi, né? Na verdade, goleou, né? 5-1, né? No duelo entre os dois para definir quem ia para a final, né? E o Palmeiras goleou o time do Mogi e foi para a final contra o Corinthians. E o Palmeiras, né? Com os novos reforços e tal, né? Tava embalado, né? Queria chegar ao tricampeonato. Só que dessa vez não deu pro Palmeiras, né? Que empatou na ida e perdeu na volta pro rival, né? Pro Corinthians por 2-1 e o Palmeiras teve que se conformar com o vice-campeonato, né? Enfim. Agora vamos pular pro Santos, né? O Santos tinha um time até interessante em 95, né? O Santos tinha o Edinho no gol, né? O Edinho, para quem não sabe, é o filho do Pelé, né? O Edinho já era titular desde 94, ali no segundo semestre, né? Em 95 ele se formou de vez, né? E o Santos tinha um talentoso meio atacante Giovani, né? Que tinha anos atrás se destacado no Paysandu, não, se destacado no Remo, né? No Remo do Pará, né? Enfim, e o Santos tinha outros nomes ali, tinha Jamel, tinha Camanducaia, Marcelo Passos, Alexandre Galo, volante, enfim. Era um time até forte o Santos, só que no Paulista o Santos não foi muito bem, né? O time avançou na primeira fase, sem problemas, mas só que o Santos fracassou, né? Num dos quadrangulares e ficou pelo caminho, né? Muito pouco, né? Para um time que até tinha até um time forte até, mas não conseguiu sequer chegar nas finais. Agora vamos para o Morumbi para falar do São Paulo, né? O São Paulo já não estava com a mesma força dos times poderosos, né? Dos anos anteriores, né? Só que o São Paulo ainda tinha Tele Santana no banco, porém o Tele já estava demonstrando desgaste, né, no time, né? Já não estava conseguindo ter a mesma sintonia com o elenco e tal, né? Enfim, e o Tele parecia cansado já com o futebol, né? Tinha vez que ele até nem ia pro banco, mandava o Muricy, né? Na época o Muricy era o auxiliar dele, né? Treinar o time, enfim. O Zete seguia no gol do São Paulo ainda, né? E o São Paulo tinha alguns jovens promessas, né? Tinha o Denilson, né? Pra quem não sabe, é o Denilson Show, né? Era o primeiro ano ali do Denilson e tal, né? O São Paulo tinha um cara chamado Bentinho, né? Um cara que tava fazendo gols à avessa ali no São Paulo, né? Um cara que veio da Portuguesa, se não estiver errado. E tinha um ponta chamado Almir, né? Que era do ex-Santos, né? Que era uma promessa no Santos, só que no São Paulo ele não vingou, né? Enfim, na primeira fase o São Paulo até surpreende, né? Pelo time que tinha já, mais fragilizado. O time faz uma campanha tranquila, foi acho que segundo colocado, né? Só que na fase final, né, num grupo que tinha Palmeiras, Mogi e Guarani, São Paulo não mostrou força, perdeu o fôlego e ficou pelo caminho, né? Agora vamos falar da surpresa, né, que para mim foi a Portuguesa, né, nesse campeonato. A Portuguesa tinha um time talentoso ali, tinha jovens promessas ali como Alex Alves, né, e o Zé Roberto, né? Sim, aquele Zé Roberto mesmo que ficaria famoso, né? Futebol alemão, depois viraria ídolo no Palmeiras, né? Na década passada, né? Enfim. E na fase inicial, a torcida da Portuguesa chegou a se encantar com o time, né? O time terminou na liderança e fez a torcida sonhar com o título, né? Por que não? Só que na fase final, a Portuguesa fracassou, né? No seu grupo, né? E viu o Corinthians ganhar o grupo e ir pra final, né? Apesar do fracasso, né? A Portuguesa está começando a montar o embrião do histórico time de 96, né? Que viria a ser vice-campeão brasileiro, né? No ano seguinte, enfim. E é isso, galera. Bom, vamos encerrar o vídeo aqui, né? Já tá bom já falamos bastante do campeonato de 95. Eu vou encerrar o vídeo, espero que tenham gostado. Comentem no vídeo, compartilhem, deem o like. Eu vou ficando por aqui e falou!